Em 20 de julho, há 50 anos, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua pela primeira vez. Mas antes de irem para lá, eles vieram aqui. Esta é a cratera Sedan e ela foi escavada por uma bomba nuclear em 1962. Faz parte do local de testes de Nevada, uma área de deserto maior que Rhode Island. Localizado a cerca de 112 quilômetros a noroeste de Las Vegas. Aqui, os Estados Unidos realizaram 928 explosões nucleares. Desde 1965, eles treinaram astronautas do programa Apollo, como Neil Armstrong e Buzz Aldrin, antes das viagens à Lua. Nos anos seguintes, os astronautas voltaram com réplicas de trajes espaciais e câmeras de TV. Eles até testaram uma réplica do veículo lunar. Ao longo de 7 anos, 11 dos 12 homens que acabariam caminhando na Lua visitaram este local. Então por que você traria os astronautas da Apollo para um local de teste de bombas nucleares? É o que vamos descobrir. A razão óbvia é porque a Lua está coberta de crateras, então os astronautas precisavam de experiência em terrenos craterados. Mas havia outros locais disponíveis, como a cratera Barringer, no Arizona, que dizem ser o local do impacto de um meteorito, embora sua origem tenha sido disputada até a década de 1960. Em outra parte do Arizona, cientistas usaram explosivos convencionais para recriar o padrão exato de crateras da Lua ao redor do local de pouso da Apollo 11. Agora, os astronautas realmente treinaram nesses dois locais, mas o local de testes de Nevada oferecia algo a mais. Coloque seus óculos de proteção. O local de testes de Nevada foi criado em 1951 como um lugar para testar explosões nucleares. O objetivo não era só criar bombas melhores, mas também entender como casas e objetos domésticos poderiam resistir a explosões nucleares. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Foram realizados 100 testes acima do solo antes da assinatura do Tratado de Proibição de Testes Nucleares em 1963. Ele proibiu testes na atmosfera, no espaço sideral e debaixo d'água, permitindo apenas testes subterrâneos, como a explosão que formou a cratera Sedan. Um buraco de 1 metro de largura foi perfurado aqui, com 193 metros de profundidade, e foi lá que eles colocaram uma bomba nuclear. Era um dispositivo de 104 quilotons. Isso significa que a energia liberada foi equivalente a 104 mil toneladas de TNT, aproximadamente 8 vezes maior que a bomba lançada sobre Hiroshima. Esta imagem em detalhe foi registrada de uma estação terrestre a 3 milhas do Marco Zero. A cúpula subiu a uma altura de 290 pés antes de liberar a pressão aos 3 segundos. Ela escavou 12 milhões de toneladas de terra e rocha, formando o que é a maior cratera feita pelo homem na América do Norte. Na verdade, é a segunda maior do mundo, depois da cratera de Chagall, na Rússia. Tem cerca de 400 metros de diâmetro e quase 100 metros de profundidade. Isso fez parte de uma operação chamada Plowshare. Os Estados Unidos estão conduzindo para o benefício de todas as nações um programa que chamam de Plowshare. Com a ideia de que, se você precisar formar um grande buraco em algum lugar, digamos que esteja fazendo um enorme projeto de construção, talvez um canal, será que você poderia usar armas nucleares para escavar essa terra? Energia enorme, relativamente barata, compacta e facilmente transportável. Esta é a nova ferramenta poderosa que o projeto Plowshare acrescentaria aos recursos energéticos do homem, permitindo tarefas antes impraticáveis ou impossíveis. Como pode ver, é uma ótima escavadeira. Mas depois eles descobriram que é muito difícil reduzir a contaminação radioativa, que resulta de uma explosão nuclear, e por isso a operação foi efetivamente cancelada. O que eles criaram foi o mais próximo possível de uma cratera de impacto de meteorito. Isso parece estranho porque, ao pensar em impactos de meteoritos,
Imagina uma enorme rocha comprimindo e empurrando a Terra para fora do caminho. Mas não é assim que realmente funciona. Meteoros normalmente viajam incrivelmente rápido, tipo 10 ou 20 km por segundo. Então, quando um atinge o solo, ele cria uma região incrivelmente quente, densa e de alta pressão no local do impacto. Isso derrete e vaporiza a rocha. Uma onda de choque que se propaga a partir do ponto de contato transforma os minerais devido à pressão extrema. Quando a região de alta pressão se descomprime, isso cria basicamente uma enorme explosão. E é essa explosão que cria a cratera. Algo que você pode notar ao olhar para crateras é que elas quase sempre são circulares. Mas, se pensar bem, meteoros atingem de vários ângulos diferentes. O motivo de você ver um círculo é porque, na verdade, o impacto de um meteoro é uma explosão. É isso que forma a cratera. Não é o impacto em si, senão você veria todos os tipos de crateras estranhas e alongadas. Explosões nucleares são tão parecidas com impactos de meteoritos que as crateras neste local de testes forneceram a evidência definitiva, confirmando que a cratera Barringer foi, de fato, resultado de um impacto. Os cientistas compararam amostras dos dois locais e encontraram os mesmos minerais submetidos a choque, como a coesita, uma forma de quartzo submetida a choque. Esse mineral só pode ser formado sob a intensa pressão de um impacto de meteorito ou de uma explosão nuclear. Semelhanças com crateras de testes nucleares permitiram aos cientistas estimar que a energia do impacto foi de cerca de 10 megatons. Esse é o tamanho de uma detonação termonuclear bastante grande. Outra semelhança está em como esses eventos de formação de crateras escavam a rocha. Toda essa terra foi escavada daqui, 12 milhões de toneladas, e foi ejetada para fora e por cima da borda. E o que realmente acontece nesse processo é que as camadas de rocha acabam sendo viradas na borda. Isso é chamado de estratigrafia invertida. Esse é um sinal característico de impactos de meteoritos e explosões nucleares. E isso ajudou os astronautas a saberem, quando coletavam amostras na Lua, o que procurar e onde. Algo que me surpreendeu foi saber que os astronautas da Apollo passaram 1/4 do último ano antes de decolarem para a Lua, estudando ciência, visitando locais como este, onde podiam aprender sobre geologia, sobre as rochas e minerais e as formações que deveriam procurar quando estivessem na Lua. E acho que faz sentido porque essas eram missões científicas, mas não eram conduzidas por cientistas profissionais. Em geral, os astronautas da Apollo eram pilotos experientes. Quando a Apollo 11 decolou, os astronautas estavam viajando para o desconhecido, literalmente. Sabíamos tão pouco sobre a Lua, como ela se formou, do que era feita e se era ou não vulcanicamente ativa. Todos os motores ligados. Decolagem da Apollo confirmada. E quando os astronautas da Apollo estavam na Lua, eles realmente usaram parte do treinamento que receberam aqui. Muitas das amostras de rocha aqui, as rochas mais duras, parecem ter vesículas na superfície. Os astronautas ficaram realmente empolgados quando encontraram as rochas que reconheceram. Olha só isso. Olha o brilho. Dá pra quase ver a geminação aí. Adivinha o que acabamos de encontrar? Acho que encontramos o que viemos buscar. Rocha cristalina, né? Sim, senhor. Provavelmente foi o treinamento aqui que permitiu que reconhecessem aqueles minerais e rochas, essenciais para trazer de volta e entender não só a formação da Lua, mas também o nosso sistema solar inteiro e a formação de todos os planetas. Este é o verdadeiro pó lunar, ou regolito lunar coletado pelos astronautas da Apollo 11. Vou dar uma olhada nele no microscópio. Agora, como a Lua basicamente não tem atmosfera, todo esse material nunca tinha sido exposto ao oxigênio. Então havia uma certa preocupação de que, assim que os astronautas trouxessem isso de volta para a nave e introduzissem um pouco de oxigênio, o material pegasse fogo espontaneamente. Buzz então conta como estavam preparados para descartar todas as amostras se isso ocorresse. Felizmente, nada aconteceu quando trouxeram as amostras e repressurizaram o módulo lunar. Entre o pó lunar escuro que a Apollo 11 trouxe de volta, os cientistas identificaram pequenos fragmentos de uma rocha de cor clara, que imediatamente reconheceram como anortosito.
E essa foi uma descoberta importante porque apoiava a teoria de que, no passado, a Lua era totalmente derretida, coberta por um oceano de magma com pelo menos 100 quilômetros de espessura. Então, a ideia é que, quando o anortosito se forma, quando os minerais que o compõem se cristalizam, eles são menos densos do que o magma ao redor, então eles flutuam para a superfície. Então, a superfície inicial da Lua, a superfície primordial da Lua, teria sido feita de anortosito. E então, cerca de 1 bilhão de anos depois, houve mais atividade vulcânica na Lua, levando a fluxos de lava sobre essas regiões mais escuras chamadas de mares. E você pode ver que elas têm menos crateras porque, bem, são mais jovens. Então, como o anortosito veio parar aqui no Mar da Tranquilidade? Bem, isso deve ter acontecido por meio de impactos gigantescos nas terras altas, que teriam espalhado material ejetado por toda a Lua. E assim, ele se misturou com o solo escuro aqui e foi trazido de volta pelos astronautas para a minha placa de Petri, onde posso analisá-lo hoje. Mas o anortosito era apenas a ponta do iceberg. Dentro de todas essas amostras havia uma pista sutil de como a Lua se formou. Analisar as quantidades de isótopos em uma rocha pode revelar sua origem. E quando os cientistas analisaram as rochas lunares, eles encontraram as mesmas abundâncias isotópicas das rochas terrestres. É por isso que acreditamos hoje que a Terra e a Lua se formaram juntas a partir do mesmo evento, um impacto gigante entre planetas há 4 bilhões e meio de anos. Ir à Lua e saber o que procurar nos ensinou não apenas como a Lua se formou, mas também como a nossa Terra se formou. E tudo isso a partir de menos de 400 quilos de rocha lunar do lado visível da Lua. Claramente, ainda há muito a aprender lá em cima e, pessoalmente, mal posso esperar para voltarmos. Quem sabe que descobertas inesperadas estão nos esperando quando voltarmos